Oi, gente, tudo bem? Bom dia. A gente vai tentar fazer uma aula um pouco diferente aqui, uma proposta um pouco diferente. Eu vou seguir com as questões do livro, mais ou menos como eu faço em sala, e a gente vai entendendo, discutindo um pouco isso aí, tá? E depois vocês me falam se ficou bom, se não ficou, se ficou ruim, ok? Nós vamos falar sobre o terceiro capítulo, né? Essas civilizações da América pré-colombiana, tá? É interessante a gente lembrar que no sexto ano a gente viu um pouco sobre elas, né? A gente fez até, nem todos vão se lembrar, lógico, nem todos estavam na sala, né? Nem todos estavam matriculados, mas a gente falou sobre esses povos, né? Então a gente vai falando assim, vai passando um pouco, minha mão tá aqui, ok? E eu vou falando um pouco para vocês, tá bom? Então, a gente começa assim, ó. O continente americano é habitado por diferentes povos desde a pré-história, né? A gente nesse capítulo aqui vai se deter em três povos, tá? Que vocês já conhecem, né? Inicialmente a gente vai falar sobre povos pré-históricos, aqui da chamado povos da Mesoamérica. Nem sei se a gente vai chegar a falar, ó, civilização Olmeca, tá vendo, ó? Então, mas vamos no começo aqui que a gente vai desenvolvendo isso aí, ó. A diversidade de povos americanos. Muito tempo antes da chegada dos europeus na América, viviam no continente americano milhões de indígenas. Eles tinham diferentes modos de organização social e política, além de grande diversidade cultural. A região norte do continente era habitada por povos como inuites, atabascos, algoquinos, comanches, apaches e sioux. Esses comanches, apaches e sioux são os principais que vão entrar em choque, né, quando o povo norte-americano lá dos Estados Unidos decidir dominar aquela região, tá? A região central é dominada por olmecas, maias e astecas, e a região sul é pelos nossos índios, né? Arauaques, caraibás, queixuais, násicas, incas, aimarás, tupis, gés, aracanôs, patagós, chimus, tá? São alguns dos povos que viviam lá. Existiam vários outros, tá, gente? Só para deixar claro aqui. Nesse capítulo vamos conhecer um pouco sobre os maias, astecas e incas, povos da Mesoamérica, tá? E dos Andes, que entraram em contato com os espanhóis a partir do século XV. Então, eu até achei estranho aqui, eu dei uma parada, né? Porque os incas não ficam na Mesoamérica. Tá? Se a gente for entender o que é Mesoamérica, meso tem a ver com meio, meio da América, né? Então, os povos que ficam no meio da América são maias e astecas, tá? Nessa ordem, maias primeiro, astecas depois, tá? Pré-colombiano, o que significa pré-colombiano? A expressão pré-colombiana significa antes de Colombo, né? Quer dizer povos que viviam na América antes da colonização espanhola, tá? Povos que viviam na América antes da colonização espanhola. É isso aí. Porque um dos descobridores, né, da América é Cristóvão Colombo, né? Então cadê? A expressão pré-colombiana, antes de Colombo, foi criada para se referir a civilizações que viviam na América antes da chegada dos europeus. Essas civilizações, que foram praticamente exterminadas após esse contato, tinham grande riqueza cultural, além de conhecimento artístico, científico e tecnológico. Os maias faziam estudos sobre as estrelas, sobre os planetas, tá? Tinham elaborado sistema de escrita,
Os astecas tinham cidades maiores que as cidades europeias, tá? Então era um povo bastante desenvolvido. Entre os mais antigos habitantes da América Central estão os Olmecas. Eles viviam na região desde cerca de 1000 anos antes de Cristo, e sua civilização é considerada pelos pesquisadores a cultura mãe, de onde as civilizações da Mesoamérica, a cultura mãe de outras civilizações da Mesoamérica. Desculpe, gente. Eles construíram grandes templos e pirâmides, além de dominarem técnicas de escultura em pedra, né, como essa aqui. Entre seus vestígios arqueólogos estão enormes cabeças esculpidas em basalto, por volta de 1000 anos antes de Cristo, que medem cerca de 3 metros de altura e pesam aproximadamente 30 toneladas. Gigante, né? Então, nós temos, como eu disse, nós temos 3 civilizações iniciais aí, tá? Na verdade, 3 grandes civilizações, né, que vão ser influenciadas pelos espanhóis, tá? A civilização maia, que é a primeira dessas que a gente vai estudar, tá? Quando os espanhóis chegam na América, né, na América Central, o povo maia já não estava mais organizado, tá? Já existia um outro povo dominando esse povo maia, tá? E olha só, os maias viviam na América Central desde cerca de 1500 a.C. Então eles construíram, olha o templo, eles construíram coisas assim, né? Isso aqui é uma ruína de uma cidade. E aí aqui tem algumas cidades, ó, Chichén Itzá, Copán, Palenque, né? Tikal, que se eu não me engano era a capital deles, e Uxmal, tá? Dentro dessa questão de organização social, ó, eles eram muito hierarquizados, ou seja, eles tinham diferentes como é que eu posso dizer, diferentes patamares de poder, tá? Então você tinha provavelmente um rei, né, ou um imperador, e outras classes ainda sendo divididos, ó, chefes guerreiros, governantes, sacerdotes, comerciantes, entendeu? O governante chamado de Halak Unik, né, homem verdadeiro. Tinha um cargo hereditário, isso quer dizer que passava de pai para filho, né? E ele comandava com auxílio do Conselho dos Nobres. Então também existia essa ideia do valor, né, da informação, tá bom? Mas o sacerdote era responsável por muita coisa também. Todas essas sociedades, tá, eram sociedades extremamente religiosas, sociedades onde todo e qualquer vestígio dessa sociedade tem função religiosa, tá? Mesmo um prédio, uma escada, uma antiga construção, até o mercado possivelmente também tinha esse tipo de função religiosa, tá? Então, aí tínhamos o governante, né? Ele comandava o Conselho dos Nobres, encarregados de administrar os eventos religiosos, civis e militares da cidade. O sacerdote, além de ser conselheiro do Halak Unik, era responsável pelas principais cerimônias religiosas públicas, pela administração dos templos, pelo estudo dos astros, isso é importante, tá? E por escrever códices. Códices são tipos de tábuas, como essas aqui, ó, tá? Onde eles escreviam a língua, escreviam histórias, escreviam coisas importantes, né, para serem passadas adiante, tá bom? Os maias, eu acredito que eles tenham vivido algo em torno de
300 anos aí entre essa construção desse império, né, e a tomada desse lugar aí pelos astecas, tá? As classes intermediárias e baixas eram compostas pelos trabalhadores em geral, entre eles artesãos, né, faziam cestos, faziam jarros, pequenos comerciantes que vendiam, né, nas feiras, agricultores e construtores. Também faziam parte dessas camadas os escribas, que a gente já viu lá no Egito, né? O pessoal que fazia as escrituras, escreviam, pintores e escultores que desfrutavam de grande prestígio social. Então, essa camada aqui, ó, que eram artistas, né? E que essa arte certamente era voltada também para questões religiosas, era uma camada do povo que desfrutava de grande prestígio. A economia. Olha só, na sociedade maia a economia era baseada na agricultura. Todas essas sociedades são baseadas na agricultura, tá? Os astecas é que tem uma economia baseada também na dominação de outros povos, mas a agricultura manda. O principal produto cultivado era o milho, considerado um alimento sagrado. Segundo a mitologia maia, os primeiros habitantes teriam surgido de uma mistura de milho com água. Os maias cultivavam também batata, feijão, tomate, cacau, algodão e entre outros produtos. A tecnologia usada na agricultura era de rotação. Tecnologia de rotação é a tecnologia que os romanos usavam, tá? Aqui eu planto, aqui eu descanso e aqui eu vou colher. Então eu vou fazer nesse sentido aqui, ó, tá? Eu vou plantar, eu vou colher, eu vou descansar. Isso no caso a plantação, né, gente? A terra, tá? Então aqui eu vou plantar, aqui eu vou colher, né, depois do período, e depois da colheita eu deixo um período de descanso para que possa para que a terra possa se manter saudável, tá bom? Rotação de culturas. Também havia essa ideia de rotação de culturas. Também funciona dessa maneira, gente. Olha só, eu planto aqui o milho, tá? Aí enquanto isso eu planto aqui o feijão, enquanto isso eu planto aqui o algodão, por exemplo, ou a batata. Então eu faço um revezamento aqui, aí tiro daqui, eu vou plantar o milho, daqui o feijão, entendeu? Por aí vai. Isso também servia, porque às vezes uma das plantas tem um nutriente que a outra gosta, né? Tá. Consistia em alterar o cultivo de diferentes alimentos com períodos de repouso do solo, a fim de evitar erosão ou destruição desse solo, né? Os maias também praticavam comércio, cujas rotas entre as cidades facilitavam a troca de produtos entre os produtos mais valorizados. Nas relações de troca estava o ouro, lembrem disso, a prata, conchas, sementes de cacau e plumas coloridas, tá? O desenvolvimento científico. Então, isso aí é importante, gente. Não sei se vai dar tempo de eu falar, mas a civilização maia tinha muitos conhecimentos científicos, tá? Matemática, geometria, astronomia, engenharia. Eles tinham muitos conhecimentos ligados a essa questão de rotação de plantio, né? E nessa cultura aqui havia um sistema de escrita com mais de 800 sinais complexos, né, que poderiam representar 800, como as nossas palavras e as nossas letras, eram sinais que poderiam representar diversas coisas, tá? O povo maia foi um povo muito importante, mas infelizmente não deixou muita coisa, porque logo o próximo povo que a gente vai estudar domina, são os astecas. Até mais.